E como de costume, eu quero avisar que daqui para frente a aula está sendo gravada para que possa depois ser disponibilizado no grupo do WhatsApp da turma de vocês, para que tanto vocês possam assistir às aulas quantas vezes quiserem, como aqueles que não estão nesse momento na aula telepresencial possam depois assistir essa videoconferência gravada. Ok? Bem, no nosso estudo de telemarketing, no nosso último encontro, nós falamos sobre preço, técnicas de precificação, né? Falamos sobre preço, foi o nosso último encontro. Hoje, nós vamos falar sobre o terceiro elemento da teoria dos 4 P's. Nós já falamos sobre produto, preço, e hoje nós vamos falar sobre o terceiro elemento, que é ponto ou praça. Preço, o que se compra. Produto, o que se compra. Preço, quanto se paga. E produto ou praça, onde se compra. E é justamente isso que nós vamos tratar hoje. Nós vamos falar, então, na aula de hoje, nós vamos desenvolver o assunto sobre ponto ou praça. Nós vamos falar sobre distribuição de um produto, vamos falar sobre as formas de distribuição de um produto, classificação do ponto e da praça. Iremos falar também sobre fazer uma análise comparativa entre as duas principais formas de distribuição e também em relação à quantidade, como é que esses produtos podem ser, a distribuição dos produtos podem ser classificados. É o assunto que nós vamos abordar a partir de agora. Então vamos lá. Ponto ou praça é o assunto que nós vamos desenvolver agora. Primeira coisa que nós precisamos saber é o conceito de ponto ou praça. Então, o conceito ponto ou praça refere-se ao processo decisório sobre a disponibilidade do produto ao mercado. Ponto ou praça trata da questão de como o produto chegará nas mãos dos consumidores. Aborda a distribuição de um produto ou serviço. Então, toda vez que falar sobre distribuição de um produto, tornar o produto disponível, fazer com que o produto chegue nas mãos dos consumidores, tudo relativo a isso é um assunto inerente ao ponto e à praça. Então, ponto e praça trata sobre como fazer para que o produto chegue nas mãos do mercado consumidor. Ponto ou praça fala sobre distribuição de um produto. Ponto ou praça fala sobre a disponibilidade de um produto, como tornar o produto disponível, fazer com que o produto fique disponível para o mercado consumidor. Esse é o assunto que envolve a análise e o estudo do ponto e da praça. Ele responde, ponto ou praça, responde a pergunta onde comprar. E nós vamos ver que ponto ou praça pode ser classificado. A primeira classificação que nós vamos analisar é a classificação quanto à quantidade. São duas classificações que o ponto à praça admite. É a classificação quanto à quantidade e a classificação quanto ao tipo. Primeiro, nós vamos ver a classificação quanto à quantidade. Então, quanto à quantidade, ponto ou praça pode ser classificado como distribuição varejista e distribuição atacadista, ou simplesmente varejo e atacado. Então, a distribuição varejista, ou simplesmente varejo, é aquela distribuição feita em pequena quantidade. A distribuição atacadista, ou simplesmente atacado, é aquela distribuição feita em grande quantidade. Então, em pequena quantidade é varejo, grande quantidade é atacado, ou distribuição varejista, ou distribuição atacadista. Distribuição varejista, olha o conceito mais elaborado, É a venda de produtos ou a comercialização de serviços em pequenas quantidades, ao contrário do que acontece na venda em atacado, que é em grande quantidade. A varejista é a venda a retalho, como parte de um todo, direta ao comprador final, consumidor do produto ou serviço, sem intermediários. Segundo Kotler, todas as atividades de venda de bens ou serviços diretamente aos consumidores finais são definidas como varejo. Então, a distribuição varejista, ela tem uma característica principal e duas características que se derivam dessa principal. Então, qual é a característica principal da distribuição varejista? Distribuição varejista
é aquela que é feita em pequena quantidade. Essa é a principal característica da distribuição varejista. É o que torna ela diferente da distribuição por atacado. A distribuição atacadista é em grande quantidade. A varejista é em pequena quantidade. Então, distribuição varejista é aquela que é realizada em pequena quantidade. Essa é a principal característica da distribuição varejista, que ela é feita em pequena quantidade. Daí, nós temos duas outras características que se derivam dessa. A primeira característica eu já falei, né, que é pequena quantidade. As outras duas características segunda característica, maior preço unitário. Então, a distribuição varejista, ela tem o maior preço unitário. Por que razão? Por que ela tem um maior preço unitário? Porque a pessoa compra varejo. Quem vende de forma varejista compra em atacado. Então, a distribuição varejista ela tem primeira característica, ela é em pequena quantidade, e a segunda característica, que se deriva da primeira, maior preço unitário. E a terceira característica é a destinação. Ela é destinada ao consumidor final. Então, quem compra a varejo, compra para o seu próprio uso ou para o uso dos seus familiares, dos seus conhecidos, dos seus amigos. Mas ela é destinada ao consumidor final. Então, quais são as três características da distribuição varejista? Primeira característica, que é a principal, distribuição varejista é aquela que é realizada em pequena quantidade. Quais são as outras duas? Maior preço unitário e destinada ao consumidor final. Vamos falar agora da distribuição atacadista. Distribuição atacadista ou atacado, a venda por atacado é a forma de comercialização de grandes quantidades de produtos ou serviços. Tais produtos são mais baratos por serem principalmente destinados a lojistas e comerciantes. Em geral, esse sistema necessita de elos em sequência na cadeia de suprimentos, passando pelo comércio varejista para alcançar os consumidores finais. Quais são, então, as características da distribuição atacadista? São três também. A principal característica é que a distribuição atacadista ela é feita em grande quantidade. Então, se a varejista é em pequena quantidade, a atacadista é em grande quantidade. A segunda característica é que tem um menor preço unitário. Por que o preço unitário é mais barato? Porque é destinado à revenda. Quem compra em atacado não compra para consumir. Quem compra em atacado compra para revender. Por isso que compra mais barato. Por exemplo, se você quiser ir no Guanabara comprar 1 quilo de tomate, você pode ir. Se você quiser, você pode comprar um tomate só. Você pega um tomate, coloca no saco, pesa e vai pagar lá alguns centavos por um tomate. No Guanabara você consegue fazer isso. E você vai pagar lá pelo quilo 5, 6, 7, 8 reais pelo quilo do tomate. Agora, se você for no Ceasa, você não consegue comprar 1 quilo de tomate. No Ceasa, talvez você tenha que comprar aí a caixa de tomate com 30 quilos. Aí, se você comprar, por exemplo, a caixa de tomate com 30 quilos, talvez a caixa de tomate saia 60 reais. Você vai pagar lá no Ceasa 2 reais pelo quilo. Mas no Guanabara está lá 5, 6, 7 reais pelo quilo. Por quê? Né? Porque o Guanabara ele é um distribuidor varejista. Ele compra em atacado e vende a varejo. Então, a diferença do preço da compra para a venda é justamente o lucro do supermercado. Então, por isso que aquele que compra em atacado vende a varejo. Então, o preço na distribuição atacadista, o preço unitário é menor, mas só é menor porque comprou em atacado. Da mesma forma que a distribuição atacadista ela é destinada à revenda. Quem compra atacado, compra não para o consumo próprio, mas sim para revender. E eu disse aqui no finalzinho, olha só, na definição, eu disse aqui, ó, em geral, esse sistema, né, que é o sistema atacadista, necessita de elos em sequência na cadeia de suprimentos,
passando pelo comércio varejista para alcançar os consumidores. Olha então como é que funciona o elo, né? Você tem aqui em cima a fábrica, a fazenda, né, como um atacadista. Essa fazenda aqui, essa fábrica atacadista, ela vende, né, através da logística, ela distribui para as lojas, que são varejistas, até que os compradores, estão aqui embaixo na cadeia de distribuição, possam vir a consumir. Então, nós estamos aqui embaixo na cadeia de distribuição, né? A relação entre distribuição atacadista e distribuição varejista, todo esse gráfico que explica toda a cadeia de distribuição. Então, você tem a fábrica que vende em atacado para os lojistas, que eles são, né, os lojistas, eles compram em atacado, mas vendem a varejo, né? Eles formam a rede varejista, que eles vendem a varejo para os consumidores, que somos nós, né? Nós compramos a varejo, nem nós não vendemos, né? Nós compramos para o uso próprio. Então, nós estamos aqui embaixo na cadeia de distribuição. Nós compramos a varejo dos lojistas que compram em atacado da fábrica, por exemplo, da indústria. Então, esse gráfico aqui tem por objetivo explicar como funciona o processo de distribuição de um produto, né? A atacado e a varejo, eles se complementam, um não substitui o outro, né? O lojista, por exemplo, ele compra em atacado e vende a varejo. Nós, como clientes, compramos a varejo. E a indústria, ela fabrica em atacado. Então, ela fabrica em atacado, vende atacado. O lojista compra atacado, vende a varejo. E os clientes compram a varejo. Os clientes não vendem, né? Quando você e eu compramos uma calça, a gente compra, por exemplo, para a gente poder usar ou para dar de presente para alguém. Você não compra uma calça para poder vender. Se você começa a comprar para poder vender, você não é mais aí, você não está mais na qualidade de comprador, você já está já na qualidade de vendedor, né? Que também faz parte do marketing também, como nós estamos estudando até agora, ok? Esse gráfico aí serve para esse esquema, né? Serve para mostrar para vocês como que funciona a cadeia de distribuição de um produto desde a sua origem até o consumidor final. E aí passa tanto pela distribuição atacadista como pela distribuição varejista. Seguindo, vamos agora falar sobre a segunda forma de classificação de um produto. Nós vimos que o produto pode ser classificado quanto à quantidade, e aí vai ser atacadista ou varejista em relação à quantidade. Agora também quanto ao tipo, o ponto ou praça pode ser classificado como distribuição lojista, distribuição pracista e distribuição direta. Então, distribuição lojista, distribuição pracista e distribuição direta. Letra A, distribuição lojista. É a distribuição que ocorre no interior das lojas. Olha isso que é importante, hein? Distribuição lojista é aquela distribuição que ocorre no interior das lojas e com a presença de um intermediário, que é a figura do vendedor. Inclusive, a distribuição lojista é aquela que mais tem em números. É aquela que nós mais estamos acostumados. É quando você vai até uma loja comprar alguma coisa. Quando você vai até uma loja comprar alguma coisa, naquele momento ali está acontecendo a distribuição lojista. Você é atendido por um vendedor, então a distribuição é feita dentro da loja com um intermediário. Então tem uma pessoa que vai intermediar a sua compra, essa pessoa é o vendedor, e a distribuição ocorre dentro da loja, né? A maioria dos produtos que a gente consome, nós consumimos através da distribuição lojista. Quando você vai na padaria comprar um pão, por exemplo, né? Você vai, aquela ali é uma distribuição lojista. Quando você vai lá no barbeiro, no cabeleireiro, cortar o cabelo, fazer uma coisa no cabelo, ali é uma distribuição lojista, né? Distribuição lojista é aquela que ocorre no interior das lojas e tem a figura do intermediário. Esse intermediário geralmente é um vendedor. Distribuição lojista, duas coisas importantes. É aquela que acontece dentro da loja e tem a figura de um intermediário. Letra B, distribuição pracista. Distribuição que ocorre fora da loja, do lado de fora da loja. E tem a presença de um intermediário. Então, é do lado de fora da loja, mas tem a presença de um intermediário. Esse intermediário, geralmente, ele é chamado de representante comercial ou consultor. Exemplos de distribuição pracista.
né? A compra que a pessoa faz de Natura, Avon, Jequiti, Demilos, Romanel, Hermes, entre outros, né? Com certeza você já deve ter comprado alguma coisa com algum consultor ou consultora Jequiti, consultor ou consultora da Natura, Avon e similares a essa, né? Essas pessoas elas realizam a chamada distribuição pracista, que é aquela que é feita fora das lojas, mas tem a figura de um intermediário. Esse intermediário ele é chamado de consultor ou simplesmente representante comercial. Então, a principal diferença da distribuição lojista para a distribuição pracista é que a lojista é dentro da loja e a pracista é fora da loja. Mas tanto a lojista quanto a pracista tem a figura de um intermediário. Na lojista, o intermediário é um vendedor e na pracista, o intermediário é um representante comercial ou consultor. Ok? Letra C. Letra C é distribuição direta. Distribuição que ocorre fora das lojas e sem a presença de um intermediário. Então, a letra C ela é diferente da A e da B. Ela é diferente da A porque ela ocorre fora das lojas. Ela é diferente da A porque a A tem a figura de um intermediário, a C não tem figura de intermediário. A C e a B são diferentes porque, embora as duas sejam fora da loja, mas a letra B, na distribuição pracista, tem a figura de um intermediário e na distribuição direta não tem a figura do intermediário. Inclusive, a distribuição direta é aquela que mais tem crescido no mundo inteiro. Ela ainda não se igualou com a distribuição lojista, né? Cerca de 70% da distribuição no mundo é feita através da distribuição lojista. 30% é feito entre a distribuição pracista e a distribuição direta, mas a distribuição direta ela tem crescido muito, principalmente em época de pandemia, onde muitas lojas ficaram em lockdown, né, ficaram fechadas, e aí as compras eram realizadas através da distribuição direta. Alguém consegue imaginar que tipo de distribuição é essa? Distribuição direta, aquela distribuição que é feita fora das lojas, sem a figura de um intermediário? São as compras realizadas pela internet ou pelos aplicativos. Então, quando você compra, né, através da internet, né, da loja virtual ou da loja digital, ou quando compra através de um aplicativo, você está, naquele momento, fazendo parte de uma distribuição direta. A distribuição é feita fora da loja e a distribuição é feita sem a figura de um intermediário. Né? A intermediação aqui é feita através de um aplicativo e é feita através de um site. Mas você mesmo direciona, então não tem ninguém te orientando o que fazer. Então, nesse caso, nós estamos diante de uma distribuição direta. A distribuição direta também pode ser chamada de distribuição e-commerce. E-commerce. Distribuição e-commerce é o comércio eletrônico. Está incluído também na distribuição direta os deliveries. Tem muito delivery nessa época, né? Então, por exemplo, quando você pega lá o aplicativo, você vai lá no iFood, e aí você compra lá alguma coisa pelo iFood, você está naquele momento participando de uma distribuição direta. A compra foi feita fora da loja e não tem nenhum intermediário. Quando você vai lá no Uber Eats, né? Você também comprou através da distribuição direta. Quando você foi lá na internet, você viu um site lá e comprou lá, por um site, algum produto, também você participou daquele momento da distribuição direta. Então, distribuição direta é aquela que é feita fora da loja e não tem a figura de um intermediário. Nós vamos agora, através do quadro comparativo, verificar a comparação entre distribuição direta e distribuição logística. E distribuição direta e distribuição logística. A distribuição logística ainda é a principal forma de distribuição do mundo. Não vou falar nem do Brasil, do mundo. Mas a distribuição direta tem crescido muito. Nós vamos analisar 5 itens aqui. Preço, prazo de entrega, experimentar antes de comprar, troca e garantia, conforto e comodidade. Nós vamos analisar esses 5 itens e nós vamos verificar qual que tem mais vantagem e desvantagem. Analisando o preço,
nós chegamos facilmente à conclusão que a distribuição direta tem mais vantagem e a distribuição lojista tem uma desvantagem. Em outras palavras, eu estou querendo dizer o quê? Que a distribuição direta tem um menor preço e a distribuição lojista tem um maior preço. Então, se nós formos analisar o item preço, nós chegaremos à conclusão de que a distribuição direta tem um menor preço e a distribuição lojista tem um maior preço. E aí vocês já conseguiram atingir maturidade suficiente para entender por que a distribuição lojista tem o maior preço. Por que será que a distribuição lojista tem o maior preço? Por uma questão muito simples. Na distribuição lojista, você tem um maior custo. Tem o custo da loja, tem o custo do vendedor, tem o custo do caixa, tem o custo do atendente, tem o custo do estoquista, né? Tem o maior custo de mão de obra, tem o maior custo de insumos, tem o aluguel da loja, tem a luz, tem a água, condomínio, IPTU, despesas com empregados daquela loja. Nós já sabemos, né, técnica de precificação baseada no custo, né, de dentro para fora. Então, quanto maior o custo, maior vai ser o preço. Se você reduz o custo, você também reduz o preço. A distribuição direta tem um menor preço porque ela tem um custo menor se comparado com a distribuição lojista. Então, se você tem uma distribuição com um custo menor, lógico que você vai ter um preço menor. Alguns produtos vendidos pela internet chegam a ser 50% mais barato do que esse mesmo produto vendido numa loja. Por que razão? Porque tem um custo menor. É claro que precisa ter cuidados para comprar na internet, para você não sofrer nenhum tipo de golpe, nem sofrer nenhum tipo de enganação, mas se você for comprar em locais sérios, você ainda assim vai perceber um menor preço. Por quê? Porque tem um menor custo. Diminuindo o custo, diminui o preço. A distribuição direta ela é mais vantajosa do que a distribuição lojista, analisando o item preço, justamente porque ela tem um menor custo. Tendo um menor custo, ela tem um menor preço. Agora, em relação ao prazo de entrega, aí já a coisa já é diferente. Da distribuição lojista tem vantagem, a distribuição direta ela tem desvantagem. Por que razão? Né? A maioria dos produtos comprados numa loja, a entrega é imediata. Você comprou, já levou o produto com você. Toma lá da cá, não é? A maioria dos produtos, assim, você comprou um celular, né? Dependendo da loja onde você comprou o celular, seu celular já sai até configurado, já, com todos os seus dados ali, né? Você já sai falando no telefone. A entrega e na maioria dos produtos, a entrega é imediata. Eu diria que mais de 90% dos produtos a entrega é imediata. Só alguns produtos, pela sua característica, que a entrega não é imediata, que tem que marcar um dia para poder entregar. A máquina de lavar, a geladeira, uma cama, um fogão, um armário, né? Mas a maioria, um sofá. Agora, a maioria, até televisão, a pessoa está pegando na hora, né? Até a televisão embaixo do braço, já sai carregando aquelas caixas dentro do shopping, né? A pessoa já leva na hora. Porque a distribuição lojista, a entrega, ela é imediata. No muito, tem um prazo curto para entrega. Já a distribuição direta, por menor que seja o prazo, você tem que esperar entregar. A entrega não é imediata. Até se você comprar no iFood, você tem que esperar pelo menos aí uns 45 minutos, 60 minutos para poder chegar lá a comida que você comprou. Então não é imediato. A distribuição não é. A entrega do produto não é imediata. Você tem que esperar aí o prazo de entrega. Por essa razão, que se nós formos então analisar o item prazo de entrega, nós vamos concluir que a distribuição lojista tem vantagem e a distribuição direta tem desvantagem. Terceiro item para nós analisarmos é a possibilidade de experimentar o produto antes de comprar. Mais uma lógica aí, né? A distribuição lojista tem vantagem sobre a distribuição direta. A distribuição lojista, antes de você comprar um produto, você pode experimentar ele. Roupa, calçados, só para citar alguns, são produtos indispensáveis, né, para você experimentar de comprar. Pouquíssimas são as pessoas que conseguem comprar roupa sem experimentar. Conseguem comprar calçado sem experimentar, né? Alguns perfumes, se você já conhece o perfume, tudo bem, você até pode comprar aquele perfume que você já conhece sem experimentar. Agora, um perfume que você não conhece, dificilmente alguém compraria o perfume que não conhece sem experimentar. Né? As moças da sala também, maquiagem. Se você já conhece a maquiagem, você pode comprar a maquiagem sem experimentar. Mas se é uma maquiagem que você não conhece, você só vai ter segurança de comprar se antes puder
experimentar. E só é possível experimentar um produto na distribuição logística. Ainda não se criou tecnologia suficiente para que a pessoa pudesse experimentar o produto numa distribuição direta. O dia que isso acontecer, tivermos um avatar nosso, e eletronicamente você pudesse experimentar o produto, tudo bem, mas, infelizmente, isso ainda não existe. Logo, a distribuição direta tem desvantagem, porque não tem a possibilidade de experimentar, e a distribuição logística tem vantagem, porque você, então, pode experimentar. E alguns produtos é fundamental a necessidade de experimentar, né? Você tem alguns produtos que não precisa. Você vai comprar um celular, por exemplo. Você precisa experimentar o celular. Então, você verifica se o celular tem as configurações que você quer e você compra. Né? Uma televisão, você precisa experimentar a televisão? Não, né? Você tem a configuração que você quer, os itens que você quer, então dá para comprar pela internet. Agora, tem coisas que é difícil você comprar, porque você requer que se experimente o produto antes. Quarto item, troca e garantia. Troca e garantia, né, a vantagem e desvantagem está dividido aqui entre distribuição logística e direta. Troca e garantia. Por que a logista tem vantagem e a direta tem desvantagem? Vamos analisar primeiro essa parte. Né? A vantagem da distribuição logística em relação à troca é justamente o prazo da troca. É mais simples, você leva o produto danificado, vai olhar, verificar que está danificado, vai reter esse produto e você já pega um outro. Então, o procedimento da troca na distribuição logística é mais simples. Na direta, não, né? Você tem que pegar o produto, verificar lá a política reversa, né? Para poder enviar o produto de volta. Aí vai chegar lá, eles vão conferir, aí vão te dar o crédito para você comprar uma outra coisa. Então, o procedimento ele é mais longo, ele é mais burocrático, tem a questão da política reversa do correio, que você precisa levar em conta isso. Então, analisando o procedimento de troca e garantia, nós concluímos que a distribuição logística tem mais vantagem que a distribuição varejista, analisando o procedimento de troca. Agora, analisando a troca como um todo, a distribuição direta tem mais vantagem. Por que razão? Porque na distribuição logística, a empresa, lá, a loja, o comércio, ele só é obrigado a trocar um produto se ele tiver vício ou defeito. O que é um produto com vício? Produto com vício, produto viciado, é um produto que funciona mal. E produto com defeito é um produto que não funciona. Então, produto com defeito não funciona. Produto com vício é um produto que funciona mal. Muito bem. Na distribuição logística, a loja, o comércio só tem obrigação de trocar. Eu falo obrigação de trocar, de acordo com a análise da lei. Tem apenas a obrigação de trocar se o produto tiver vício ou defeito. Se não tiver vício, se não tiver defeito, a loja não tem o dever de trocar. A gente sabe que muitas lojas fazem a troca porque elas querem fidelizar você como cliente, colocando essa troca como um diferencial. Mas ela só tem a obrigação legal de trocar se houver vício ou defeito. Isso não acontece na distribuição direta. Na distribuição direta, como é uma distribuição fora da loja, né, quando o produto chega na sua casa, você tem 7 dias para decidir se você vai ou não ficar com o produto. Mesmo que ele não apresente nem vício nem defeito. Você tem 7 dias para decidir se vai ficar ou não com o produto. Você não precisa nem abrir a caixa. Chegou lá, você tem 7 dias para decidir se vai ficar com ele ou não. Ok? Isso é chamado de direito ao arrependimento ou prazo de reflexão. O direito ao arrependimento e o prazo de reflexão só existem. Olha só a observação importante. O direito ao arrependimento e o prazo de reflexão só existem na distribuição feita do lado de fora da loja. Como nós estamos comparando aqui a distribuição logística e a distribuição direta, o prazo de reflexão e o direito de arrependimento não se aplica à distribuição logística. Aplica-se apenas à distribuição direta e à distribuição pracista. Como nós estamos falando aqui de distribuição direta, aplica-se à distribuição direta. Não se aplica à distribuição logística. Na distribuição logística, só se o produto tiver defeito ou vício. Na distribuição direta,
se tiver defeito ou vício, você pode trocar, mas mesmo que não tenha defeito ou vício, ainda assim você pode trocar ou pegar o seu dinheiro de volta. Você tem 7 dias para isso. Esses 7 dias são chamados de prazo de reflexão ou direito ao arrependimento. Ok? Por isso que eu dividi aqui a vantagem e desvantagem. Nesse item, troca e garantia, está dividido. Ok? E o quinto item de análise é conforto e comodidade. E aí, sem sombra nenhuma de dúvida, a distribuição direta tem maior conforto e comodidade, porque você não precisa pegar ônibus para poder ir para uma loja, você não precisa enfrentar fila, você não precisa pegar aquela multidão toda. E agora, no período que nós estamos vivendo, você fica longe de aglomerações se você comprar pela internet, através da distribuição direta, é uma compra longe de aglomerações. Então, isso é, sem sombra de dúvida, a grande vantagem. Já a distribuição lojista, você está sujeito ao horário de funcionamento da loja, tem fila, você vai pegar lá um lugar cheio. Agora, então, tudo quanto é loja que abre já está ficando cheia, né? Infelizmente. Então, tem a questão da aglomeração que as lojas ocorre, acaba acontecendo. Você vai no calçadão de Campo Grande, né? Você vê a quantidade de gente que tem ali. Né? As lojas, então, você vai no Matides da vida, por exemplo, né? Você vai na Super lá, as pessoas se esbarram lá, né? Tanta gente que fica ali, né? A distribuição logística. A direta você não tem nada disso. Você compra no conforto da sua casa, né? No horário que você quiser, quando você quiser. Então, em relação a conforto e comodidade de compra, a distribuição direta tem maior vantagem se comparado com a distribuição logística, que tem uma desvantagem. Você está sujeito ao horário de funcionamento, tem aglomeração, você tem que se deslocar da sua casa, tem que utilizar um meio de transporte para você poder chegar lá. Enfim, tem o próprio cansaço da viagem de volta. Então, tudo isso faz com que a distribuição direta tenha vantagem no item conforto e comodidade. Voltando aqui para a gente, bastante coisa hoje, né? Analisamos bastante coisa aí em relação ao item ponto ou praça. Na semana que vem, nós vamos começar a falar sobre promoção, né? Quarto P da teoria dos 4 P's. Nós vamos começar a falar sobre promoção e quero já de antemão avisar para vocês que a nossa gravação está se encerrando agora.